Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana Lu. Hoje eu tô com uma convidada incrível aqui no canal. Vocês adoram quando eu entrevisto escritoras aqui. Digo no feminino mesmo, porque até agora só entrevistei mulher. E acho que eu não sei se eu pretendo mudar isso não, pra falar a verdade, porque tá muito bom assim. Eu tô aqui com a Dani Kopsch, autora do maravilhoso Pior Dia de Todos, que já saiu resenha aqui no canal. E a gente tá na livraria Prefácio, aqui em Botafogo, no Rio de Janeiro. Muito obrigada ao pessoal da Prefácio por receber a gente aqui. E, enfim, vou pedir pra Dani se apresentar e daí a gente vai falar um pouco sobre o processo de escrita dela com esse livro, sobre a carreira dela. E, enfim, a gente vai bater aquele papo que vocês gostam de assistir aí. Primeiro, obrigada pelo maravilhoso. Bom, ela me apresentou, sou Daniela Kopsch, sou escritora, também sou jornalista. Eu moro aqui no Rio, estou feliz com essa visitinha aqui. Trabalho já há muito tempo escrevendo, sempre foi meu trabalho. Agora, com ficção, admito que é mais um prazer, assim. Tô feliz com esse lançamento, tô animada e tô adorando poder falar sobre ele aqui. Que delícia. Dani, você é jornalista, né? Como eu aqui, como eu imagino que alguns de vocês aí. E você cobriu o massacre do Realengo, que foi, né, o que deu origem a esse livro aqui. Se você nunca ouviu falar dele, o link vai estar nos cards da minha resenha. Mas conta um pouco sobre isso, assim, como foi que veio a ideia de escrever um livro sobre algo que você cobriu. Sim. Você conta aqui no pós-fácil sobre ter escolhido fazer um livro de ficção, então conta aí pro pessoal como que isso surgiu. Tá. Bom, em 2011 aconteceu essa tragédia, né, que foi o massacre de Realengo. Um rapaz entrou numa escola aqui no subúrbio do Rio, no bairro de Realengo, e atirou em 2 salas, fez 12 vítimas, 12 eram meninas. E aí eu fui contratada para fazer essa cobertura, cheguei lá no dia e a minha pauta era falar com as meninas sobreviventes. Você trabalhava na Capricho na época? Isso, a matéria foi sobre Capricho. Então, meu texto naquela época já procurou ser um pouco delicado sobre aquela notícia, né? Sim. A minha editora maravilhosa também, escritora, Isabela Andrade, ela me deu essa recomendação, assim, vamos fazer uma matéria com as personagens, com as sobreviventes. A gente não vai falar do atirador, a gente não vai dar enfoque pro atirador, que é uma coisa importante nesses casos, né? Não dá muita notoriedade, né, pra quem comete o crime. Até porque geralmente quando acontece um crime desses, assim, estapafúrdios, começa a aparecer, né, as imitações dele, assim, em seguida. É um efeito que acontece mesmo, né, chamado copycat. E a gente, enfim, como jornalista, é uma reflexão que a gente tem que fazer, realmente. Sim. Né? Porque isso continua acontecendo. Quando acontece um caso desse, o foco continua sendo para os atiradores, quem eram. Na mídia, né? Que é o que choca mais. Que ele espreme e sai sangue, em tudo quanto é canal que você liga, tá lá. Essa é uma reflexão importante. Assim. Sim. Então, tanto é que o livro fala sobre essa cena, né? Ele tem essa descrição do que aconteceu. E o atentado, a pessoa que cometeu o atentado, ela não tem um nome, ele não é um personagem desse livro. Eu ia falar Você reparou isso? A Dani, em alguns capítulos, ela conta aqui no pós-fácil que é bem, tipo, foi a parte que você usou de não ficção, por assim dizer, né? Que ela narra detalhadinho. Mas ainda assim, é tudo focado nas pessoas que estão ali vivenciando. Não tem nada focado no atirador e, enfim, tipo, fica focado em quem viveu aquela situação. Sim, os capítulos que falam sobre a tragédia, são capítulos baseados nas conversas que eu tive com as meninas, o que elas contaram, na experiência delas. Mas todo o resto do livro, que é o principal, na verdade, é sobre o que o livro fala, é baseado no que eu vi além daquelas conversas. Porque eu cheguei lá em 2011, frequentei a casa daquelas meninas, conheci as famílias, entrei no quarto delas, eu percebi ali alguma coisa que me chamou muita atenção. Que era uma coisa que me lembrou da minha infância, adolescência, de algumas amigas. Foi uma coisa que me marcou, eu fiquei próxima de algumas delas. E sabia que mais tarde eu voltaria a esse assunto. Né? Eu conto um pouco no pós-fácil como é que foi a cobertura. Claro que foi muito difícil, é um tema pesado. Quando terminou a matéria, senti que estava pronta, era aquilo.
eu sabia que eu voltaria a escrever sobre isso, mas também Não sabia era- que ia demorar. Aham, né? não era aquela hora. Então eu acho que esse tema ele foi elaborado por muito tempo. Passaram alguns anos até que eu tenha parado para escrever o livro. E nesse meio tempo acho que eu fui criando um pouco inconscientemente essa história. Porque quando eu me sentei para escrever foi bem rápido. Assim, eu não sabia ainda se seria uma não ficção ou uma ficção. Sim. Mas no primeiro capítulo eu já vi, sim, estou escrevendo romance, você tá percebendo? E foi um processo muito natural, foi rápido, fui escrevendo, a história foi se desenvolvendo e eu percebi que o que eu estava querendo contar sobre o Massacre de Realengo não era exatamente o Massacre de Realengo. Não eram sobre aquelas meninas que morreram. Na verdade, eram sobre aquelas meninas que eu conhecia, eram sobre aquelas vidas. Então é aquela experiência de ser adolescente, de estar no momento que é o auge do momento que a gente está com planos e sonhos, a gente está, né, vivendo aquele rebuliço, né? Se preparando para terminar a escola, pensando no que vem depois, né? Porque essa é a fase que a gente pensa nisso. Tem toda essa questão da localização, né? Que são meninas do subúrbio. Sim. Então, tipo, tem, né, toda essa questão em volta. Eu acho muito forte o momento em que uma das... a gente tem aqui uma narradora e a prima dela, que são as personagens principais, mas a gente tem vários colegas delas que circulam, né, ali a história. E o momento em que a Bruna, né, que ela engravida. E daí a menina que tá narrando, a Malu, ela fala que ela via a Bruna ali grávida, com a idade dela, trabalhando no mercadinho, e ela confessa que ela e a prima, assim, elas andavam juntas, elas viam aquilo, né, a cena da Bruna, e elas chegavam em casa e estudavam mais, porque elas queriam que a vida delas acontecesse de outra forma, né? Então, tipo, tem muito essa ambientação do lugar. Eu acho que tudo, claro, faz parte dessa apuração jornalística que você viveu, né? De conhecer elas, conhecer a vida que tinha, né? Eu percebia que é muito claro a diferença entre os desejos e as limitações, assim. Isso é um dos pontos principais, eu acho, dessa história. Sim. Porque elas sabem que o que elas querem é difícil, enfim, os sonhos, elas sabem as limitações delas pela classe econômica, o que você falou, existem cercas. Sim. Enfim, apesar de reconhecer, claro, tem muitos privilégios, mas eu me lembro também desse momento em que você quer alguma coisa que você sabe que... E percebe que talvez não dê, né? E você começa a entender também as armadilhas, né? Sim. Então, conversando com elas, eu percebia muito essa clareza de que existe uma diferença entre os desejos e as limitações, de sonhos, de planos. Então, e eu me lembrava da minha escola também, das meninas que eu conhecia. Eu estudei em escola pública e a gente fazia planos. Por exemplo, eu morava numa cidade muito pequena e aí muita gente queria sair para estudar fora e tal. E a gente também começa a perceber que existem algumas armadilhas. Você falou do caso da Bruna, né? Sim. Então, ver a Bruna tendo que trabalhar, tendo que, enfim, depois engravidou. Então, você começa a perceber que existem armadilhas que você precisa ficar ligado e você precisa estudar mais. Sim. Você precisa... Enfim, você vai ter degraus mais difíceis. Tomar mais cuidado. É uma experiência muito específica que não é só... não é só por ser pobre, porque assim, até não são meninas que são pobres. Elas não passam fome. A Malu e a Natália, elas fazem parte de uma camada muito importante, a maioria da população brasileira, mas é muito pouco retratada. Sim. Né? Que enfim, a gente chama de classe C. Que é onde eu cresci, as pessoas que eu conheço cresceram. Então, assim, você não passa por grandes dificuldades, mas você tem limitações muito claras e também você está muito vulnerável à economia, enfim, às vezes você está melhor, às vezes você está pior. Então também tem esse retrato de um momento do país que as coisas eram diferentes, que não é mais isso. E isso também eu acho importante. Agora, quando eu leio o livro hoje, em 2019, ele me dá uma mensagem diferente do que ele dava em 2017, quando eu terminei. Sabe? E 2 anos, hein? E, inclusive, eu mudei o final
por conta disso, né? Mas a gente não pode falar porque é um spoiler. Depois, quando É tem um na gravação, eu spoiler. conto pra ela. Mas eu mudei o final por conta disso. São circunstâncias muito diferentes. Então, Sim. enfim, eu fico me perguntando quais serão as limitações ou qual é o cenário de uma Malu e Natália hoje? Porque em 2011 era uma coisa e hoje é uma coisa completamente diferente. Sim. Né? E depois que o livro tá escrito, né? Porque assim, todo mundo fala, quero ser escritor, mas será que eu consigo escrever alguma coisa? Mas isso é só um capítulo, né? Como que é, assim, essa sensação de, meu Deus, eu sou escritora, eu tenho um livro, e agora? Sim. O capítulo de escrever o livro é o melhor. É o mais gostoso. Foi muito bom a experiência de estar escrevendo, Eu me senti escritora, porque eu via que eu estava conseguindo escrever. Um dia após dia, estava avançando. Depois vem o momento de descobrir se o que eu escrevi era um livro ou não. Então eu terminei e testei com alguns amigos. A minha pergunta era, é um livro? Então eu achava que saberia se eles lessem até o final, eles conseguissem ler até o final, pra mim era o teste principal. E aí eles leram e gostaram, mas são meus amigos, então, né? A dúvida ainda persiste, porque é uma coisa que a gente, é um processo, se aceitar ou se permitir se apresentar como uma escritora, né? Sim. Quando eu estava escrevendo o livro, eu já me sentia uma escritora, mas eu não me dizia escritora, né? Para isso a gente tem aquela necessidade da publicação. Mas será que preciso ter o livro publicado para me apresentar como uma escritora? Então, é todo um processo que com certeza é mais complicado para mulheres, porque a gente sofre muito de síndromes do impostor. A síndrome da impostora, que é raro entre os homens, eu nunca ouvi um caso. Nunca ouvi. E eu acho que a gente se introjeta essas dúvidas que as pessoas têm a nosso respeito, né? Então, será que eu sou uma escritora? Ter sido jornalista, ser jornalista é uma coisa que me ajudou, porque eu tô acostumada a escrever e a ser lida, a ter o texto mudado também, aceitar as críticas e aceitar. Então, para tudo isso eu acho que eu estava mais preparada, mas aí tem o lançamento, que é muito pior. O lançamento é muito difícil, porque você tem que se preparar para ser lido por pessoas que não são suas amigas, não são seus amigos. E aceitar que o livro é dos leitores, né? Dos leitores, exatamente. Mas assim, por enquanto, eu tô tendo uma boa experiência, porque começo a receber mensagens de pessoas que leram, que eu não conheço, não somos amigos. E é interessante, porque você reconhece que realmente um livro tem um caminho, que é uma coisa que os escritores sempre disseram e eu achava que era só uma coisa bonita de se falar, mas o livro realmente tem um caminho, ele encontra os leitores dele e eu aprendo, eu vou lendo ele também de uma forma diferente. Você tem uma amiga que me mandou mensagem, né? Sim. Comentou alguma coisa que eu fui até reler, porque eu não tinha pensado daquela maneira, não tinha lido daquela maneira. E aí, enfim, isso é incrível, é maravilhoso. Então são vários, você fez essa analogia, né, com capítulos, então se apresentar como autor, como autora, enfim, são vários capítulos, são vários altos e baixos, onde o melhor de todos, sem dúvida, é o momento de escrever. Todos os outros são muito difíceis, assim, eu terminei o livro super feliz. Eu me lembro que eu contava pro meu terapeuta, hoje é o dia mais feliz da minha vida, hoje é o dia mais feliz da minha vida. Todo dia que eu chegava, ele falava, bom, você vai receber alta, porque todo dia que você chega aqui é o mais feliz da sua vida. Não tá precisando de terapia. Aí eu terminei, aí depois, hoje é o pior dia da minha vida. É muito emocionante, assim, mas porque mexe também com muita expectativa e coisas que, enfim, é muita energia que você coloca, né, em cima de um livro, então óbvio que você fica enfim, muita energia acumulada ali, alguma coisa vai acontecer. Então, eu tô nesse momento, acabei de publicar, tô começando a ser lida, enfim, mais começando lida, a receber devoluções. Que assim, é incrível, mas a gente tem que estar preparado também para tudo. Sim. Então, enfim, é muito emocionante. Eu só recomendo, mas também recomendo fazer uma terapia que ajuda. A terapia, a gente, é recomendada em todos os casos, inclusive. Tem algum trecho no livro, assim, que você goste muito, que você queira ler? Que convite bom. Eu gosto mais do primeiro capítulo.
porque é o capítulo que eu reescrevi 1 milhão de vezes. Eu imagino. Eu acho mais importante, assim. Acho que você tem que apresentar o seu livro no primeiro capítulo, de preferência no primeiro parágrafo. Sim. Então eu tive muito cuidado com ele, escrevi, reescrevi. Muitas vezes, até o último momento, antes de ir pro prelo, ele ainda estava sendo mexido. Uhum. E eu já sei até de cor, mas eu vou ler pra mostrar a capa. Mostra. Posso ler então? Pode. 2 dias depois do meu aniversário de 14 anos, um homem invadiu minha escola e matou 12 crianças. Foi tudo muito rápido. Eu sei que as histórias trágicas sempre começam assim. Foi tudo muito rápido. Mas não estou exagerando. Às 8 horas, começamos uma aula de língua portuguesa. E às 8h15, tudo estava terminado. Eu vou parar aqui porque o resto... O resto é segredo. O resto vocês vão ler. E eu que já li, posso esperar um segundo romance? Por acaso? Olha, gosto assim, gente. Gosto de trazer escritoras muito animadas e muito prolíficas aqui no canal. Eu acho que o primeiro livro tem essa função de... É um batismo, né? Uhum. Então, assim... Tipo, consegui, né? Fui. Como eu tava muito nervosa na época do lançamento, eu tô falando que realmente é um capítulo complicado lançar o livro, eu ouvi um conselho sábio de um professor, mestre maravilhoso, o escritor Godofredo de Oliveira Neto. Ele me disse, desencanta, começa a escrever o próximo. E aí eu fiz isso e realmente é bom, porque você começa a colocar energia no projeto novo, então já está sendo escrito. Então eu tô novamente naquele momento de melhor dia da minha vida hoje, porque eu estou escrevendo. Aguardem então, porque eventualmente a Dani vai aparecer aqui de novo falando sobre o processo de escrita do segundo livro dela. E quem sabe entre esse e o próximo livro a gente não grava também uns 5 livros da vida, porque eu adoro chamar as minhas amigas pra gravarem esse quadro. E as escritoras têm virado minhas amigas, gente. Leiam O Pior Dia de Todos, conversem com a Dani porque ela é incrível, deem os seus feedbacks. Mandem mensagem depois. Mandem mensagem porque ela adora e ela é ótima de papo. E vocês podem talvez acabar aqui tomando um café com a gente. Aquelas. Gente, espero que vocês estejam gostando de acompanhar esse Veda. Vou colocar as redes da Dani aqui embaixo para vocês procurarem por ela. E é isso. E se inscrevam no canal se ainda não forem inscritos. Deixem um joinha se curtiram. Um beijo e até amanhã. Tchau!